Fala, meus queridos alunos. Então, hoje, com a graça de Deus, posso dizer assim, dessa forma, foi tratado a maior parte do tempo sobre o gênero fábula, que dá abertura para a gente ter apenas 2 vídeos. Aliás, um vídeo só, porque teve aquela fala de fábula e também veio de encontro com o último professor, que ele fez uma reorganização das ideias. Então, quando a gente está falando de fábula, que do latim é aquilo, né? Fábula, história, jogo, narrativa. Então, fábula é um texto narrativo, tá? Ele é um texto alegórico, curto, escrito geralmente em prosa ou em verso, no qual os personagens eles são geralmente animais. E esses animais eles têm muitas características humanas, como fala, os costumes, etc. E apresentam um ensinamento, uma lição de moral para o homem, como as fábulas criticavam o uso, os costumes e até pessoas. Então esses autores, eles usavam os animais como personagens para fugir de alguma tipo possível perseguição, não é verdade? Mas qual que é a origem e a história das fábulas? Bom, o gênero narrativo, ele vem surgindo no Oriente. E a fábula foi especialmente desenvolvida pelo escravo Esopo, né, e que viveu no século V a.C., na Grécia. E ele traz um conjunto de histórias de caráter moral e alegórico, com personagens que eram animais ou mitos. É atribuído a esse autor, o Esopo. E é através do diálogo entre os animais e as situações nas quais eles se encontram que o autor buscava transmitir alguma lição para o homem naquela época. Então, no primeiro dos 3 períodos da fábula, o das fábulas orientais, a moralidade era a parte fundamental. O segundo período da fábula ele se caracteriza pelas inovações do fabulista latino Fedro, né? Que ele fixou a forma literária do gênero, escrevendo sátiras amargas, em versos. E, por fim, o terceiro período da fábula inclui todos os fabulistas modernos, que destaca nesse momento Jean de La Fontaine, um poeta e fabulista francês considerado o pai da fábula moderna. Dentre as fábulas escritas e reescritas por eles estão A Lebre e a Tartaruga, O Homem, o Menino, O Homem, o Menino e a Mula, O Leão e Rato, O Cavalo e o Caniço. Então, quais são as características gerais das fábulas? Bom, as características são essas. Geralmente são narrativas alegóricas em prosa ou em verso. Comportamento antropomórfico, de forma semelhante ao homem nos animais. Apresentação dos aspectos, virtudes, qualidades e defeitos do caráter do homem através do comportamento dos animais. Uma temática bastante variada, como por exemplo a vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos e por aí vai. Por ser um gênero transmitido oralmente, existem várias versões de uma mesma história. Personagem tipo, os personagens da fábula são denominados personagens tipo, pois eles representam um comportamento de um conjunto de pessoas e não de forma individualizada. Tipo, alguns exemplos são a cigarra, que ela representa os irresponsáveis, a formiga representando os grupos dos trabalhadores e a apresentação de uma lição de moral no final da história. Então, algumas fábulas que a gente tem assim muito conhecidas O Leão e o Camundongo, A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga, a Raposa e a Cegonha, entre muitas outras aí que a gente já ouviu falar. Alguns dos escritores da língua portuguesa que escreveram fábulas são os seguintes: Esopo, Sá de Miranda, Diogo Bernardes, Boccagi, Monteiro Lobato, né? E por aí vai assim, entre muitos outros. Então a professora deixou uma atividade bem legal para vocês desenvolverem.
vocês vão escolher a fábula que vocês mais gostam e vão escrever ela no caderno para mim, mandar uma foto dessa escrita. E também, em outro momento, vocês vão criar uma fábula com uma moral no final. Então, vocês vão inventar os personagens, vocês vão criar a história e no final fazer essa moral no final. São histórias curtas do gênero narrativo e eu vou estar esperando aí, aguardando o retorno de vocês, das suas fábulas, das suas histórias, e tô aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me chamar. Dito isso, anteriormente, já hoje de manhã, vocês receberam o vídeo sobre a explicação de formas geométricas para desenvolver a atividade do EMAI, página 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Não estão difíceis. Termina essas daí, manda foto para mim também, para mim verificar a atividade de vocês. E por hoje a gente encerra por aqui. Porque o professor, ele falou novamente de meio ambiente, ele só fez uma remontagem de ideias, né? Organizando as ideias deles, que vocês podem fazer aí também, tá? Então, um grande abraço e até uma próxima.